Aí. Estávamos falando de inteligência artificial, né, Ti, que ela está ganhando muito espaço, muitas frentes de ação. Sim. E que a dublagem, inclusive nós, locutores, dubladores, estamos sofrendo com isso, né, Ti? É, porque a dublagem em específico, ela acaba sofrendo, né, com esse avanço, e muitos profissionais estão pensando aí como que vão se adaptar a esse novo mundo e lutam por uma regulamentação do uso da IA pela garantia, né, de reconhecimento dos seus direitos autorais. Olha, tem um moço muito inteligente que é ator, ele chama Fábio Azevedo, ele é ator, ele é diretor de dublagem, ele é presidente da Associação de Profissionais da Dublagem e líder do movimento Dublagem Viva. Ele conversou com a nossa querida Estela Ribeiro e ainda deixou um recadinho como o Doutor Estranho, que é o seu personagem mais icônico. Vamos acompanhar. Fábio, muito se fala sobre a invasão da inteligência artificial em todos os departamentos, né? Em muitos casos, ela vem como uma substituição ao trabalho do ser humano, que até pouco tempo atrás era muito relevante e agora já parece que vem perdendo espaço para essa tecnologia. Como é que o setor da dublagem está sendo afetado pela IA? A inteligência artificial já chegou na dublagem. Alguns canais de streaming já disponibilizaram produtos dublados com inteligência artificial. Por hora, o resultado é muito ruim, o público reclamou, a categoria como um todo reclamou, todo mundo rechaçou completamente. Esses produtos, inclusive, eu acredito que já foram retirados do catálogo e eu não sei se foram dublados com pessoas, mas a inteligência artificial já chegou na dublagem, na locução também, né? Na locução eu já fui, minha voz já foi clonada em produtos, em propagandas. Eu descobri porque um querido amigo meu, dublador, me mandou uma mensagem pelo Instagram. Fábio, vem cá, você gravou isso? E aí eu abri, cliquei no vídeo que ele me mandou, e o vídeo era a minha voz fazendo a propaganda de uma academia. De um aplicativo de academia, né? Aqueles aplicativos que você fica... Uma IA é um coach ali, um treinador, e você fica treinando com a IA te conduzindo. Horrível. E a gente já tem notícias de quais são os mecanismos para poder reverter essa situação? Hoje em dia, como a gente está ainda nesse limbo regulatório, né? Então, o que é uma grande falácia, né? Falar para o lobo, olha, você só come quantos caras quiser e você achar pertinente aqui do meu rebanho. Não faz o menor sentido. Então, assim, como a gente está nesse limbo, não existe uma ferramenta ainda que proteja de fato. O que nos protege é a lei do direito autoral. Ela de fato nos protege, mas é aquela história, né? É sempre uma pessoa contra uma big tech. E é muito difícil, né? Ganhar de todo o dinheiro do mundo, assim. A gente sabe que o mercado brasileiro consome muito produto dublado, né? Outro dia eu dei aqui até uma notícia de que muitas salas de cinema aqui em São Paulo, por exemplo, têm sessões apenas dubladas. Isso mostra um acesso do público, um gosto pelo material dublado e com a quantidade de streamings que a gente tem, a quantidade de séries e filmes sendo dubladas o tempo inteiro, é claro que nós somos um grande consumidor desse tipo de produto. Como é que a gente consegue imaginar, vislumbrar que uma inteligência artificial possa substituir esse dinamismo, essa organicidade que é o trabalho de um ator, de um dublador na hora de fazer uma série dessa? É claro que para os nossos ouvidos soa estranho, né? Como você disse, o resultado da dublagem desses primeiros produtos foi ruim. Mas você acha que o ouvido do brasileiro, aos poucos, corre o risco de se acostumar com essa coisa mais mecanizada, como a gente ouve, por exemplo, nas redes sociais hoje em dia? Justamente, Estela, esse é um ponto muito importante que você levantou, que é justamente o se acostumar. A gente vem sendo treinado, né, no decorrer aí da última década, né, a, por exemplo, não querer mais ter. A gente não quer mais ter a posse, a gente quer ter o acesso. Então, antes, a gente comprava o DVD. Como eu sou colecionador aqui, e discos, tem um monte de disco aqui também. A gente comprava e a gente tinha o direito a usar aquela cópia. Eles falaram, não, o mais legal é você ter todos os discos. E aí você paga uma mensalidade e você vai ter todos. Mas a gente não tem. A gente tem um aplicativo no telefone que nos dá acesso quando eles quiserem aquele disco ou aquele filme. Então, assim, a gente vem sendo acostumado a não ter mais. Hoje, nós estamos acostumados a não possuir, a só ter acesso.
Isso pode acabar acontecendo em carro, em um monte de coisa, tá? Como eles vêm criando essa demanda que nunca existiu, não é possível, nenhum brasileiro acordou, estava dormindo, nossa, hoje eu quero ver um filme com o Nicolas Cage e eu quero ouvir a voz dele em português. Quem é que teve esse sonho, sabe? Porque se a pessoa teve esse sonho, ela precisa muito de acompanhamento, porque é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Então eles estão criando uma demanda que não existe, estão dizendo que isso que eles estão trazendo é a inovação, e de fato não é apenas uma ferramenta. Óbvio que a inteligência artificial pode ser usada para inúmeras coisas muito boas, mas muito especificamente na realização artística, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Como você disse, hoje a dublagem no Brasil, ela é muito importante. Se você fizer uma pesquisa rápida pelo ingresso.com, por exemplo, que é um agregador, né, e vende ingressos de cinema, eu acredito que está na casa dos 83% dos ingressos vendidos no Brasil são para as cópias dubladas. Então, não é que o cinema só quer ter uma cópia dublada, o cinema só quer ter o que vende, e o que vende é a cópia dublada. Então, sim, nós somos uma força, sim, nós temos essa vivência e essa questão orgânica da realização, da respiração, do processar enquanto fala, que traz naturalidade para uma boa dublagem ser realizada. Entretanto, eles estão enfiando garganta abaixo uma coisa que a gente nunca quis, mas que estão dizendo que é incrível e infelizmente tem muita gente acreditando. A Dublar, que é a associação que eu represento, ela nunca foi explicitamente contra o uso de inteligência artificial de maneira alguma. Nós somos apenas a favor de uma regulação e da criação de parâmetros que sejam respeitosos tanto com o consumidor, tanto quanto com o artista, né, o realizador, que vai sim ter a sua obra. Nós aqui todos já temos as nossas vozes raspadas, as nossas imagens raspadas da internet para alimentar os LLMs aí, não só de texto, mas também de imagem e vídeo. Pois é, quando a gente fala de uma ameaça ao mercado, a gente não está falando só dos atores que estão ali dando a voz para essas personagens internacionais, a gente está falando de uma indústria, né? A gente tem técnicos, diretores, redatores, tradutores, donos de estúdios, enfim, toda uma estrutura que pode ser abalada por essa, vamos dizer, essa centralização na tecnologia, né? Sim, sem dúvida. Hoje, se você parar para pensar que o dublador entra no estúdio e dubla. Ao lado do dublador tem um diretor, ao lado do diretor tem um técnico de gravação. Eles estão trabalhando em um texto que foi traduzido por um tradutor. Esse texto foi cortado em anéis, que é a métrica que a gente usa para poder determinar o tempo que a gente tem de trabalho dentro de um produto. Foi cortado os anéis por um produtor de corte, porque é uma questão muito específica. Esse produtor de corte trabalhou dentro de uma produção, pessoas que marcaram a escala com o dublador, com o técnico e com o diretor, pessoas que agendaram o tempo de estúdio para poder fazer aquilo acontecer. É uma montanha, é uma cadeia. Então, para um dublador entrar no estúdio e gravar uma fala, a gente tem 50 profissionais por trás para fazer aquilo acontecer. Então, quando você elimina essa realização humana, que é lá da ponta, que é o dublador, você derruba, por efeito dominó, boa parte desses 50 profissionais que estariam ali também realizando seus trabalhos, pagando suas contas e vivendo suas vidas. Dublagem viva. Esse movimento está diretamente ligado a essa necessidade de regulamentação, né? Conta pra gente o que é. Bom, o Dublagem Viva nasceu quando a gente estava conversando um dia na recepção e alguém chegou e falou assim, olha só o que esse aplicativo aqui faz. E era o ChatGPT, a primeira versão disponível para o público. E aí eu falei, o que faz? Eu falei, pede qualquer coisa que ele faz. Eu falei, como assim pede? Fala qualquer coisa. Eu peguei e falei, tá, manda ele me contar a história dos 3 porquinhos, mas só que eu quero que ele seja o Mano Brown, do Racionais MCs. E o ChatGPT fez uma rima, maleporcamente ali, como se fosse um rap, falando dos 3 porquinhos. Todo mundo, que interessante, mas algumas pessoas ficaram assim, peraí, mas tem alguma coisa aí que não tá batendo. Se o ChatGPT sabe quem é o Mano Brown, para poder saber que ele é um rapper, que ele tem uma relevância enorme no Brasil e que o estilo musical dele é o hip hop, o rap, né? Se o ChatGPT sabe disso, ele foi alimentado com os dados do Mano Brown. Será que o Mano Brown sabe que alguém colocou as músicas dos Racionais MCs
dentro do ChatGPT para ele poder saber. E eu fiquei assim, peraí, se isso aqui é um produto, como todo produto, né, a gente tem responsabilidade sobre o produto que a gente gera. Se eu faço uma coxinha e você come a coxinha no meu restaurante e você passa mal, eu tenho também responsabilidade sobre aquilo, entendeu? O ChatGPT é um produto, está sendo disponibilizado para todo mundo, não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo que produz. E eu falei, cara, isso não pode ficar assim. Algumas pessoas se reuniram e aí o movimento São Paulo-Rio, né, a gente se conversou, e o movimento Dublagem Viva acabou nascendo. Ele era, assim, absurdamente incipiente, a gente não sabia nem contra o que a gente estava lutando, vamos dizer assim, mas em pouco tempo a gente percebeu que a gente não estava lutando contra, a gente estava lutando a favor de uma regulação. E por conta dessa loucura, nós fomos os primeiros, assim, um dos primeiros profissionais de todas as áreas de atuação que chegou no Ministério do Trabalho, bateu na porta do Ministério da Cultura, na Secretaria de Direitos Autorais e falou, escuta, como é que vai ficar isso aqui? Então, assim, a gente tem uma relação muito antiga dentro desse universo da inteligência artificial com o Ministério da Cultura, né, recentemente com o Ministério do Trabalho também, para tentar fazer essa regulação sair o quanto antes. Óbvio que o lobby da Big Tech é uma coisa assustadora, vocês não fazem ideia, tem 30 pessoas lá das Big Techs, todo santo dia lá no Senado, na Câmara, apertando, pressionando, e infelizmente, como a nossa classe política hoje em dia tem, vamos dizer assim, a coluna vertebral um pouco flexível demais, muitos acabam cedendo à pressão da Big Tech. Do mesmo jeito que nós temos políticos um pouco questionáveis, nós temos alguns que estão ali e querem trabalhar pela população. E isso eu digo em todas as esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Nós temos, sim, vereadores que querem nos apoiar e que nos apoiam, nós temos deputados estaduais que nos apoiam, nós temos deputados federais que nos apoiam e até senadores. Temos políticos muito legais que estão, assim, abraçados à causa e que querem ajudar e que querem resolver. E eu digo isso de todos os espectros, tá? Não estou falando uma questão de direita ou de esquerda. Nós temos políticos de direita e políticos de esquerda que nos apoiam. E as pessoas que consomem a dublagem, que gostam, a gente sabe que os dubladores têm umas legiões de fãs através de seus personagens icônicos. Como é que essas pessoas fazem para apoiar essa causa? Ela tem como participar do Dublagem Viva? Como é que pode ser essa junção nesse coro de vozes aí? Se você puder, entra lá no arroba Dublagem Viva do Instagram, segue a gente. Curte as publicações, reposta, republica, copia o nosso vídeo e cria o seu, mas faça a nossa mensagem alcançar o maior número possível de pessoas, porque apesar da dublagem ser muito amada e muito querida e nós termos tantos fãs de dublagem, nós ainda somos um nicho muito pequeno, perto da totalidade do fazer artístico, né? Eu vou pedir, Fábio, se não for uma indiscrição, enfim, se você se sentir à vontade, para você se despedir dos nossos ouvintes e telespectadores aqui da TMC com a voz de um dos seus personagens icônicos. Você pode escolher quem você quiser, deixar um recado aqui para os nossos ouvintes com a voz de um dos seus personagens legais que você goste de interpretar. Então, assim, o personagem mais icônico é o Doutor Estranho. Entretanto, o Doutor Estranho eu faço com a minha voz. Então, tudo que vocês ouviram aqui, vocês ouviram da voz de um mago, entendeu? O mais poderoso mago do universo Marvel. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa conversa. Muito obrigado, Estela. Muito obrigado, TMC, pela disponibilidade, pelo espaço. E viva a dublagem viva. Viva a dublagem viva, eu amei. A voz do Doutor Estranho, hein? Você viva gostou? A dublagem viva. Viva a dublagem viva. Eu posso fazer assim, viva a dublagem viva. Você sabe que eu sou locutora também, né? Mas faz a Doutora Estranha aí, faz. Eu não sei. Ele foi o Doutor Estranho, faz a estranha. Eu sei fazer.